Será que é possível falar inglês como nativo? Ou reduzir o seu sotaque, apagá-lo de modo que as pessoas não possam reconhecer a sua nacionalidade? A resposta é sim e não, mas isso vai depender de uma série de circunstâncias nas quais eu estarei explicando aqui nesse vídeo. Primeiro, vamos entender o que é sotaque, né? Muita gente acha que sotaque é uma coisa completamente aleatória que as pessoas carregam consigo e é isso. Mas não, existe uma explicação para isso, né? O sotaque é, na verdade, a mistura de dois sistemas linguísticos, um sobreposto ao outro. Por exemplo, quando um nativo americano vem para o Brasil, ele costuma falar mais ou menos assim, ó. Quero comer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro. Porque ele fala assim... Porque os sons do português, que deveriam ser pronunciados corretamente, estão sendo substituídos, estão sobrepostos pelos sons da língua inglesa. Nessa ocasião, em especial pelo R. O R da língua inglesa acaba sendo caracteristicamente mais forte, né? Se parecendo com um R muito mais caipira, aquele R do porta, tá vendo? Então, o sotaque é, na verdade, uma sobreposição de sons. Quando brasileiros estão aprendendo qualquer idioma, vamos falar aqui exclusivamente do inglês, eles acabam pronunciando, por exemplo, algumas vogais a mais. A palavra, por exemplo, espaço, o brasileiro tende a falar space. A palavra grande, o brasileiro tende a falar big. Então, o que está acontecendo aqui é a adição de sons ou, na maioria dos casos, sobreposição de sons, né? É por isso que surge um sotaque. É quando você tem um sistema de sons no seu idioma e aí você pega esse sistema de sons e sobrepõe o sistema de sons do idioma-alvo que você está aprendendo. É aí que surge o sotaque. O ponto aqui agora é, tem como reduzir isso? E a resposta é sim, obviamente sim. Só que para que você faça essa sobreposição, você precisa estudar, em especial, uma coisa chamada fonética. Para quem não sabe, a fonética é uma ramificação da linguística e é uma ramificação responsável pelo estudo dos sons. Então, no português, nós temos uma estrutura de sons. O que a gente aprende no português? B com A é ba, B com U é bu, B com E é bé. Então, essa é a estrutura do português. No inglês, a estrutura é completamente diferente. Segue uma ordem completamente diferente. No português, nós aprendemos os sons a partir do alfabeto. Então, o que a gente aprende? A, B, C, D, E, F, G. A gente vai aprender o alfabeto. Esse alfabeto é o que vai dar a base de sons para que a gente faça as combinações. No inglês isso não existe, tá? Aliás, existe, mas de uma forma completamente diferente. O alfabeto do inglês, ele só é utilizado para soletrar. O alfabeto, ele não carrega a mesma lógica que o alfabeto português, de ter aqueles sons diferentes. E é por isso que existe um outro alfabeto, o alfabeto internacional fonético, ou como alguns dizem também, alfabeto fonético internacional, tanto faz a ordem aí. E em inglês chamamos de IPA, né? Que é o International Phonetic Alphabet. É esse alfabeto que importa, porque esse alfabeto que vai aparecer aqui na tela, ele é basicamente o alfabeto dos sons dos idiomas. Então, assim, nós conseguimos aprender os sons corretos do inglês a partir dessas simbologias. Esses símbolos aí chamamos de fonemas. Um fonema é uma unidade mínima de som. Uma palavra, quando ela é pronunciada pela junção de vários sons, né? E aí a junção desses sons forma o som de uma palavra. Então, para que você reduza o seu sotaque, você precisa realmente parar de fazer essa sobreposição. Só que essa sobreposição de sons, você pegar os sons do português e colocar em cima dos sons do inglês, não acontece porque você deseja. Isso acontece porque os seus sistemas linguísticos estão misturados. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que aprender os sons do IPA, você precisa aprender a articular os sons do inglês corretamente e na medida que o tempo for passando, você vai fazendo a separação dos sistemas. Quando há essa separação, que normalmente ela não é perfeita, você vai conseguir separar, de repente, a maior parte, mas para que você fale como um nativo, cara, sinto lhe informar. Existem casos, sim, é possível, mas existem casos que são extremamente raros. Se você vive há muitos anos nos Estados Unidos, estudou o alfabeto fonético, incorporou o alfabeto fonético, tá bom, é possível, tá? Agora, se você mora no Brasil ou mora em outro país no qual você não tem um contato quase que habitual com o inglês, é muito difícil você incorporar o idioma e falar como nativo, tá? No entanto, não é porque você não vai falar como nativo que você não consegue reduzir o seu sotaque, né? Como eu falei, o sotaque acontece pela sobreposição de sons e quando você vai estudando os sons do IPA, você vai primeiramente, naturalmente, né? Melhorando a articulação dos sons.
E quando você vai melhorando a articulação dos sons, você vai fazendo com que os sons corretos do inglês sejam pronunciados como deveriam ser. Vou dar um exemplo aqui de palavra que a gente tende a portuguesar bastante, a gente não percebe que existe um sistema diferente. A palavra ferro, muito brasileiro vai falar iron, mas a pronúncia correta é iron, iron, iron. Olha que interessante. Aqui nós temos o som do schwa, que é esse E de cabeça para baixo aí colocado na transcrição fonética. Esse schwa é um som que não existe categoricamente no português. Ele existe apenas no inglês. Então perceba que por esse som não existir no português, a gente não tem como percebê-lo, a gente não tem como aprendê-lo assim de uma maneira aleatória. A gente precisa estudar de maneira intencional e praticar também de maneira intencional. Caso contrário, você não consegue incorporar esse som. E se você não incorpora esse som, não tem como falar como nativo. Não tem como você reduzir o seu sotaque, pelo menos não da forma que você deseja. No inglês também tem uma sequência de vogais diferente de uma sequência de vogais do português. Se você não estudou os sons do IPA, se você não consegue nem sequer reconhecer as estruturas fonéticas inexistentes no português, então você não consegue escutar, você não consegue saber o que você precisa fazer, né? Eu vou dar um exemplo, claro aqui, que é um exemplo que eu utilizei com a minha aluna da Letônia. Eu dei aula de português para essa aluna e eu me lembro de uma certa vez que eu perguntei para ela bem assim, ó, qual é o som que a galinha faz? No Brasil, a gente diz que é cocoricó, popopó, né? Mas ela disse que era quiquirucu. Por que ela disse que era quiquirucu? Porque seguindo todo o sistema fonético de sons que eles aprendem lá desde a infância, do idioma deles, que é o letão, é assim que se interpreta o som da galinha. Uma certa vez eu estava na aula de linguística na universidade e minha professora disse que ela escutou uma vez que os japoneses entendem o som da galinha como kikiriki. Então, olha, como assim kikiriki, se no português é popopó ou cocoricó? Essas diferenças de percepções, elas são moduladas de acordo com os sons que nós absorvemos desde a nossa infância. Então, se você quer reduzir seu sotaque, você precisa estudar os sons do IPA. E para que você faça isso, eu vou te recomendar um site extraordinário. Esse site está aparecendo aqui na tela, vai mostrar para vocês os sons consonantais e os sons vocálicos. Embora essa ferramenta não seja perfeita, ela é mais do que suficiente para você praticar as articulações dos sons. Quando eu digo que você precisa incorporar os sons, eu quero dizer que você não tem que só memorizar o símbolo, que você tem que saber o som, você tem que ser capaz de reproduzi-lo. Você precisa pronunciar intencionalmente palavras para corrigir a pronúncia. E quando eu falo corrigir, não quero dizer que sua pronúncia está errada, é corrigir no sentido fonético da coisa, para você desvincular os sons do português com os sons do inglês. Quando você faz esse desvínculo, você começa a pronunciar mais parecidamente com o nativo. No mínimo, as pessoas vão perguntar de onde você é, qual é a sua nacionalidade, qual país você vem. Esse é o mínimo que vai acontecer, o mínimo, se você aprender os sons do IPA e se você incorporar esses sons. Ainda nesse site, você vai ver aqui tudo que você precisa, cara. Exemplos dos fonemas, você vai ver como que você vai posicionar sua língua para repetir aquele som. Esse site é realmente muito bom. Claro, eu tenho algumas críticas a ele, porque, por exemplo, não tem um som do schwa, vai ter o chapéu chinês, né? Muito bom, mas não vai ter o som do schwa. Alguns ditongos estão escritos de maneira errada, mas não são erros que vão fazer uma super diferença no seu inglês. São erros mais percebíveis por profissionais da linguística mesmo, né? Supondo que você não queira só reduzir seu sotaque, não é o suficiente. Você quer falar igual um nativo mesmo, mais próximo disso. Cara, você vai ter que seguir esse caminho. Você vai ter que aprender esses sons de modo que eles se tornem tão naturais, mas tão naturais, que aí sim você vai chegar a ser confundido. Eu me lembro de uma aula que eu tive com a minha aluna Leslie, e ela me disse que ela só foi perceber que eu não era americano na segunda aula. Então, olha que curioso, eu consegui manter um bom tempo ali parecido com o nativo, mas chega um determinado momento que dá para perceber que não somos nativos, tá? Por mais que você estude muito, nós temos ali esse DNA vinculado, esse DNA linguístico vinculado à nossa fala, então é quase que impossível mesmo você falar como nativo, né? Tem a mesma naturalidade. E quando eu me refiro à naturalidade, é a mesma naturalidade que a gente sente quando estamos falando português. Agora, se você quer insistir nisso, olha, eu sugiro que você vai praticando até que você vai incorporar os sons e pronunciar perfeitamente. Você vai ser confundido tranquilamente como nativo. Mas, na minha opinião, dificilmente você vai falar literalmente
igualmente um nativo. Essa é a minha opinião. Sendo muito sincero, se você entrar nesse site, se você ter paciência de praticar um pouquinho todos os dias, eu juro pra você, eu posso te garantir que você vai aprender a pronunciar muito melhor as palavras, você vai melhorar a sua articulação e você vai melhorar a sua comunicação. Agora me diga aqui nos comentários se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E eu ainda estou pensando realmente em trazer mais conteúdo de pronúncia, né? Para falar sobre sotaque, falar sobre diferenças de fonemas, falar sobre fenômenos fonológicos. Mas isso vai depender de vocês, é só digitar nos comentários se esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Não esqueça de curtir também, e se você quiser ativar o sininho, vai ser, muito bem-vindo, você vai me ajudar pra caramba, tá? E vai se ajudar também, porque o conteúdo que eu tô produzindo aqui é um conteúdo muito bom, eu acho. É isso, muito obrigado e tchau, até o próximo vídeo.